Muito boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui na AMS, a Rádio da Notícia, e muito mais ainda aqui no programa A Hora da Cidadania. Eu fico esperando esse momento aqui num sábado, 14 horas, para que a gente faça reflexões, faça algumas discussões aqui que eu sempre fico procurando trazer, sempre procuro, trazer aqui temas, assuntos da hora, da semana, que passou, coisa que vai acontecer, sempre na perspectiva de fazer com que você seja o protagonista da sua história. Quem tem conhecimento, quem tem informação, é sempre uma pessoa diferenciada. Você tem que imaginar que sem informação as pessoas são conduzidas. A informação é como se fosse uma luz, né? Como se fosse uma luz. A informação que eu digo assim é o conhecimento, né? É como se fosse uma lanterna. Quando está escuro, o que acontece? Quando está escuro, não tem luz, a gente fica perdido. A gente não sabe o caminho. E qualquer caminho que a gente faça, a gente pode incorrer em cair no buraco, se perder, bater em alguma coisa. Ou seja, sempre, quando você não sabe alguma coisa, a tendência muito grande é você perder um direito, de você ser prejudicado, de você ser lesado em alguma coisa, algum direito que você tenha, algum direito patrimonial que você tenha, né? Alguma coisa do qual você é titular e você pode ser retirado disso, tá? Então isso, eu estou fazendo uma metáfora aqui, né? Você está na sua casa e de repente apaga a luz, o que acontece? Você mais ou menos sabe onde é que fica as coisas, onde é que fica a porta, sabe onde é que você deixou tal coisa. Mas quando você vai se deslocar, o que acontece? Vai bater na cadeira, você vai, derrubar alguma coisa, né? Não é isso? Ou seja, é assim que é a sociedade. A gente mais ou menos sabe como funciona, ou mais ou menos sabe como deveria funcionar, ou a gente tem uma imaginação de como é que deveria funcionar aquele. Mas quando você não sabe, você fica à mercê do que vão te falar, né? Hoje, né, com a era aqui da era digital que nós estamos vivendo, onde todo mundo tem acesso a redes sociais, todo mundo está conectado. As pessoas não vão se conectar, elas são seres conectados, né? A gente fica louco quando não tem acesso à internet, a gente fica maluco, porque tudo para, tudo trava, né? Então nós estamos ligados num grande sistema, estamos ligados nas redes sociais. E aí o que acontece? A gente fica muito vulnerável às informações que chegam. E a gente é muito fácil de você acreditar. É muito fácil você acreditar numa informação que chega. E é isso, e essa metáfora que eu quero dizer. A gente não tem uma crítica. Quando você não tem informação nenhuma para fazer um contraponto, o que acontece? Quando você não tem essa informação para fazer o contraponto, você fica muito vulnerável às lendas, às coisas, aos conteúdos que as pessoas vão te informar, vão te passar como verdade. Na verdade, é um grande embrulho, é uma grande mentira. Tá? E como a gente tem paixões, como a gente não tem, a gente não é autônomo, a gente não. Quanto menos informação, menos autonomia você tem. Quanto menos informação, mais vulnerável você fica. Quanto menos informação, mais dependente você fica. Quanto menos informação, mais enfraquecido, mais fragilizado você fica como cidadão. Cidadão é aquele que tem consciência dos seus direitos, tem consciência dos caminhos de defesa desse direito. Ter consciência significa você se mobiliza, você briga, você se posiciona, e tudo isso é cidadania, tudo isso é o cidadão, né? A pessoa que é detentora de direitos e também de obrigações, é claro, nós temos direitos e obrigações. É uma moeda de duas fases. De um lado tem os direitos, de outro lado tem as obrigações. Nós moramos em sociedade e não tem como a gente não ter limites, mas esse limite é dado exatamente pelo tratamento da legislação. Entre nós existem as normas legais. Por que existe a lei? Exatamente para regulamentar a convivência em sociedade. E é claro que a lei não tem como regulamentar todas as relações. E aí que é preciso você entrar sempre com uma dose bem grande de razoabilidade, né? Mas existe lei para tudo, exatamente para regulamentar as relações sociais. Então, quando a gente fala justiça, a justiça
não é uma coisa lá no fórum. A justiça não é uma coisa de juiz. A justiça não é uma coisa de advogado, lá dessa galera dos tribunais. Não. Até eu, como advogado, digo para você que está me ouvindo. Lá no fórum, lá no tribunal, lá no Supremo, no STJ, nesses locais, é o que menos você encontra de justiça. Eu acho muito engraçado quando o advogado... Agora não existe mais, porque nós estamos na era digital, os processos praticamente são todos eletrônicos. Mas ainda existe o processo físico. Aí o advogado pega o processo e diz, eu vou lá na justiça. Quer dizer, ele não vai na justiça, vai lá no prédio do fórum e vai tentar encontrar um pouco de justiça. A justiça verdadeira é aquela que acontece no nosso dia a dia, em todos os momentos, nas nossas relações sociais, nas nossas relações pessoais. Você que é casado no seu relacionamento com a sua esposa, você faz um relacionamento de justiça? Você é justo? Você respeita os direitos? Você que é casada, você que é esposa, você que é mulher, na sua relação com o esposo, na relação com os filhos, na relação com os vizinhos, na relação entre os familiares, na relação de trabalho, ou seja, as relações com os amigos, a relação no ônibus, aquelas pessoas que você encontra e você nem conhece. Ou seja, a justiça ela ocorre nos relacionamentos que nós temos. Você é uma pessoa justa ou você é uma pessoa injusta? E te digo, se você fazer um olhar crítico, se você fazer um olhar atento, você vai ver o quanto de injustiças que nós todos cometemos. Eu, você, todo mundo comete injustiça. O padre comete injustiça, o pastor comete injustiça, todo mundo comete injustiça. A gente comete, é muito fácil você cometer uma injustiça com as pessoas. Então, essa justiça que a gente tem que ter atenção e o equilíbrio no nosso relacionamento pessoal e ela transborda para a sociedade e é aí que a gente fala da cidadania, que é aquele direito que todos temos, porque todos devem ser iguais perante a lei, só que a lei trata os diferentes de forma desigual. E é isso que é o princípio da justiça, é você tratar os diferentes de forma desigual. Eu não posso tratar no sentido da justiça social, eu não posso tratar uma pessoa que tem todas as condições com aquele outro que não tem as condições. Então é por isso que existe, por exemplo, as cotas. Por exemplo, existe uma política social de equilibrar a balança da justiça, dando acesso iguais, dando oportunidades iguais a todas as pessoas. E aí, quando existe uma desigualdade por uma questão histórica, por uma questão de desequilíbrio econômico, por exemplo, no Brasil você tem assim 7% da população, 7% da população detém 70% da riqueza. Cara, isso é um desequilíbrio muito grande. É um desequilíbrio socioeconômico muito grande. Ou seja, você tem uma classe, você tem determinadas realidades que formam um abismo social dos direitos. E agora, com essa pandemia, agora com essa crise econômica, agora nessa circunstância social que nós estamos vivendo agora, é que você exatamente vê isso. Aquelas pessoas que já sofriam, agora estão sofrendo muito mais. As pessoas que já eram empobrecidas vão ser empobrecidas muito mais ainda. E esse sistema gera isso. As pessoas empobrecidas geram muito mais. Os trabalhadores que não conseguem reajuste, os trabalhadores que não conseguem, agora vai ser um período muito triste das convenções coletivas de trabalho, porque as empresas vão alegar exatamente o estado da pandemia, estão alegando, principalmente os vigilantes, falando especificamente. A gente estava falando essa semana ainda com o Ney Pires, os vigilantes da Bahia, que já tem um piso salarial abaixo do nível da média do Brasil. E ainda, nessa relação social, há uma engenharia que exatamente faz com que a máquina de moer, a máquina de empobrecer as pessoas, ela fica muito atenta, ela fica muito contundente nessas circunstâncias atuais em que nós estamos vivendo.
Legal? Então, para dizer que nessa introdução, essas primeiras palavras, para a gente entender que cidadania ela tem a ver com o reflexo da cidadania, o reflexo na sociedade do cidadão, mas ela também tem um reflexo pessoal nas suas relações que você faz com as pessoas com qual você convive, com que você se relaciona no seu dia a dia, na sua rotina, na sua vida, nos seus grupos sociais. Justiça é uma coisa que não é de dentro, não é de fora para dentro. A justiça é uma coisa que é de dentro para fora. Tá? E aí isso a gente tem que ficar muito atento. Muito atento, muito atento, muito atento. Legal? Muito bem feita essa introdução, assim que eu sempre faço uma introdução sem, como se fosse um editorial aqui do programa, né, para a gente fazer uma reflexão. E aí então agora a gente vai entrar, hoje a gente vai ver sobre o tema 1031, que vai ser julgado semana que vem, no dia 9, né? E não preciso dizer que o sábado que vem, dia 12, o programa vai ser só sobre praticamente vai ser sobre essa decisão, aí os teores, os reflexos, mas eu já vou antecipar bastante coisa hoje do tema 1031, a gente vai falar daqui a pouco. E vamos falar também agora da doença ocupacional, né? Uma doença que atinge, que aconteceu uma coisa engraçada aí nessa quarta-feira. O governo do presidente Jair Bolsonaro, ele anulou na quarta-feira, no dia 2, tá? Uma portaria que saiu que incluía a Covid-19 na lista de doenças que poderiam estar relacionadas ao ambiente de trabalho. Olha bem que louco. Eles erraram lá, né? Eles erraram. Por quê? Porque já tinha medida provisória lá 927, eu acho, agora não lembro mais, que lá no começo, que ela tirava, né? Ela dizia que a Covid não era uma doença ocupacional e que deveria ser comprovado o nexo causal, né? O nexo de relação entre o meio ambiente de trabalho, a forma do trabalho ser realizado, com o malefício, com o contágio, com a contaminação. E aí isso foi revogado, foi tirado lá daquela medida provisória em razão do Supremo Tribunal Federal ter lá num processo, lá no mandado de segurança, se eu não me engano, lá do PSOL, de alguns partidos lá que entraram, e aí foi feita essa decisão de tirar aquele artigo, né? Então, ou seja, ficou em aberto. E aí, olha que lambança, né? Aí o governo foi fazer uma portaria e incluiu. Aí os caras colocaram num dia e tiraram no outro, né? Ou seja, na terça-feira foi publicada a medida do Ministério da Saúde que classificava a Covid como uma doença ocupacional. E aí, no dia 1º, só que o que acontece? No dia 2, saiu uma nova portaria, né, que revogou o reconhecimento da Covid como uma doença a qual o empregado, né, poderia ficar exposto a ela no ambiente de trabalho e ser considerado uma doença ocupacional, o que iria ter reflexo para facilitar o acesso ao auxílio-doença acidentário pago pelo INSS, entre outras vantagens para o trabalhador. Ou seja, qual é a diferença do auxílio-doença comum com o auxílio-doença acidentário? Vamos relembrar, eu já fiz um programa a respeito disso, mas é sempre bom, né? É sempre bom você ficar atento nisso. O auxílio-doença acidentário, ele é pago quando ocorre um acidente de trabalho, aquele acidente de trabalho típico, ou decorrente de uma doença ocupacional. Doença ocupacional, ela tem a ver com, já está dizendo, é uma doença do trabalho, é uma doença decorrente da ocupação que a pessoa realiza. Então, tu pensa bem. Agora, nas circunstâncias dos ambientes de trabalho, eu não sei aonde que o vigilante trabalha, vamos pegar aqui o foco do vigilante, sempre na perspectiva do vigilante, mas você pode, se você está me ouvindo e não é vigilante, você já pode se orientar lá onde é que você trabalha. Qual é o seu ambiente de trabalho? Vigilante, por exemplo, da Caixa Econômica Federal, vou pegar assim especificamente, mas serve para outros, né? Mas vamos pegar assim, vigilante econômico da Caixa Federal. Cara, a Caixa Econômica Federal é entupida de gente. É fila dos programas que são os programas sociais, né, que são pagos lá do auxílio emergencial, que são pagos, cai uma encrenca que atrás da outra. Tanto que a Caixa Econômica contratou mais vigilantes especificamente para controlar as filas, inclusive a Polícia Federal autorizou que os vigilantes trabalhem na calçada. Pois bem, olha bem, aquele ambiente de trabalho que era muito mais tranquilo, não é mais tranquilo. Por quê?
será que alguma vez foi tranquilo? Mas digo assim, mas saiu da normalidade, já está, o acesso de pessoas mais que triplicou. E pessoas que têm de várias origens. Então, o que acontece? A chance de a exposição ao contágio é muito grande. E se o vigilante for contaminado naquele ambiente, aí que vem a pergunta, a Covid-19 vai ser considerada uma doença ocupacional, uma doença decorrente do exercício, ou pela forma com que o trabalho é realizado, ou pela contaminação do ambiente? Então, o vigilante teria que comprovar. O vigilante teria que comprovar que há um nexo causal, né, entre a contaminação e a forma com que o trabalho foi realizado. Então, fazendo isso, onde teria que ser caracterizado o nexo causal para caracterizar a doença ocupacional. É como se, sim, caracterizar o acidente de trabalho. Porque a doença ocupacional se equipara ao acidente de trabalho. E qual é o benefício? Primeiro, o benefício tem estabilidade, sai para o auxílio de doença, quando volta tem estabilidade de 1 ano, 12 meses. E se houver complicações, ainda incorre em poder solicitar uma indenização. Então, olha que louco. É por isso que eles foram lá e correram e tiraram. Por isso que o Ministério da Saúde foi lá e desclassificou a Covid como uma doença ocupacional. Mas não quer dizer que você não possa brigar, né? Se você conhece alguém, se você trabalha, você que está pensando agora, se eu for contaminado, então não vai ser considerado. 2 pontos. Se você não for vigilante, você vai ter que comprovar esse nexo causal. Se você for vigilante, tem uma não é curiosidade, tem uma característica diferenciada. Por quê? Porque a vigilância, as empresas de segurança privada, a responsabilidade delas em relação à integridade física do vigilante, ela é objetiva. O que é isso? A responsabilidade objetiva. Responsabilidade objetiva significa que a lei entende que, como atividade de segurança privada, ela já incorre em risco, é uma atividade de risco, então não precisaria o vigilante comprovar esse nexo causal. Por quê? Porque é óbvio que, sendo o vigilante uma atividade essencial, que está à frente, está na frente, está na porta de chegada das pessoas que têm o vírus, principalmente aquelas que trabalham em hospitais de campanha, em postos de saúde, em caixa econômica, que é onde chega as pessoas, têm muito relacionamento ali, muito fluxo de gente, né? Aglomeração de pessoas, e é difícil de você controlar aquilo tudo, os procedimentos. Ou seja, de quem é o risco se o vigilante ali for contaminado nesse período ali? De quem é o risco? É o risco do negócio? É da empresa. O risco do negócio não é do vigilante. Então, o vigilante, a empresa tem responsabilidade objetiva. Basta que se comprove, né, que foi contaminado naquele ambiente. Né? Então, o nexo causal é comprovar que havia riscos naquele local. Né? Mal comparando, se vamos dizer assim, é igual os vigilantes que foram mortos aí em Guarulhos, agora, semana passada. Né? Os vigilantes que foram mortos em Guarulhos. Então, o que acontece? Os vigilantes que foram mortos em Guarulhos, o risco não é deles, o risco do negócio não é deles. Não, a empresa foi culpada, a empresa teve culpa, nem entra nesse mérito. Eles têm direito à indenização. Por quê? Porque a atividade já é de risco. Por que a gente pensa assim quando é atividade de risco? Porque não há EPIs, não há equipamentos de produção individual que consiga eliminar o risco. Então, quando não há nenhum equipamento que consiga eliminar o risco da integridade física e a vida, risco de morte, então o risco desse negócio não é do cara que está lá trabalhando, não é do empregador, não é do vigilante, não é do funcionário, é de quem obtém lucro com essa atividade, que é a empresa. Tá? Então, o vigilante tem uma característica diferenciada. Então, mesmo que a portaria tenha tirado a Covid como uma doença ocupacional, ao vigilante essa portaria não tem efeito praticamente nenhum. Tá? Agora, se você não é dado a vigilância, aí o que acontece? Vai ter que comprovar que houve falha, que houve culpa da empresa que não adotou procedimentos para minimizar os riscos, para agir de forma preventiva em relação à possibilidade do trabalhador se contaminar, se contagiar, né, no exercício do seu trabalho. Tá? Essa que é a ideia dessa portaria. Legal? Muito bem. Então, na prática,
a Covid foi tirada ali e tal, né? E foi tirada aí dessa coisa e, na verdade, continua tudo como antes, né? Legal? Muito bem. Feito isso, espero que não tenha dúvida, vamos entrar aí no tema 1031. O tema 1031 é só para a gente lembrar, só para a gente saber o que é esse. Você está ouvindo agora, o que é esse tema 1031, Pedrosa? Tá? O que significa isso? Bem, significa o seguinte: em outubro de 2019, o Superior Tribunal de Justiça ele recebeu 3 processos. 3 processos do quê? 3 processos de vigilantes discutindo com o INSS a possibilidade de reconhecimento da aposentadoria especial após a data de 28 de abril de 95, tá? Após a edição da Lei 9.032 de 95 e após o Decreto 2.172 de 97. Então, o que acontece? Quando tem muitos processos com o mesmo objeto, ou seja, essa mesma discussão, e com a mesma parte, que é o INSS, o que a lei autoriza? Autoriza o STJ, ou a instância superior, a afetar aqueles processos e julgar eles com efeito repetitivo. Então, o que faz? Não é que suspende, ele deixa sobrestado, né? Sobrestado significa assim, deixa suspenso, tá? Os processos que são semelhantes, não interessa em que fase eles estão na justiça, pode estar começando agora, pode estar em segunda instância e pode estar em terceira instância, que seria lá estar no STJ, né? Primeira instância é no fórum, né, na Justiça Federal do lugar, depois é no tribunal, depois é no STJ, terceira instância. Então, o que ocorre? Ocorre que, com esse efeito repetitivo, quando for julgado aqueles processos que estão lá, ele dá um efeito dominó nos demais processos. Não é que ele vai automaticamente julgar, ele vai obrigar praticamente, ele vai vincular o juízo. O juiz praticamente tem que seguir aquela decisão, mas cada juiz vai dar a sua sentença, né? Então, olha bem, o que aconteceu? Lá em outubro, os processos foram afetados e todos foram sobrestados. E a partir de lá ficou tudo parado. E agora saiu a data de julgamento, que vai ser no dia 9, quarta-feira, 9 de setembro, às 2 horas da tarde, vai começar o julgamento desse tema 1031, que irá esclarecer a seguinte questão, que é a possibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade vigilante exercida após a edição das leis que eu falei, a Lei 9.032 e o Decreto 272. E importante, com ou sem o uso de arma de fogo, tá? Essa que é a questão, tá? Essa que é a questão que vai ser colocada ali, a possibilidade de reconhecimento da atividade especial e a necessidade ou não de porte de arma de fogo em serviço. Essa que é a controvérsia, essa que é a polêmica da parada lá. É isso que é o que está em jogo lá, tá? Ou seja, isso tudo define os obstáculos que o INSS usa hoje para não reconhecer a atividade especial do vigilante lá no INSS, tá? Então isso é que está em jogo lá, é a utilização ou não da arma de fogo. Por quê? Porque o STJ já vinha decidido, inclusive já teve um outro tema repetitivo, 534, que já tinha reconhecido a periculosidade, a possibilidade de reconhecer a periculosidade após a Lei 9.032 e também a partir bem depois do decreto lá 2.172, tá? Então, Lei 9.032, Decreto 2.172 de 97. Esse tema que eu estou falando para vocês, o tema 504, que já foi julgado, tá? Ele discutia a possibilidade do trabalho exposto à eletricidade, que a eletricidade, assim como o vigilante, é pela periculosidade. Então, a tese lá foi firmada já do STJ, que as normas, que regulamento, que estabelece os casos de agentes e atividades nocivas à saúde do trabalhador, né, eles são assim, aquele rol é meramente exemplificativo, é um exemplo, né, podendo ser tido como distinto o trabalho e a técnica médica e a legislação com relato que considera como prejudiciais ao trabalhador, desde que o trabalho seja permanente. Então, para ser considerado, tem que ser permanente, não pode ser ocasional e nem intermitente, e em condições especiais. Então, isso foi que foi julgado,
né? Já foi julgado, é isso que eu quero que você entenda disso, já foi julgado e reconheceu a periculosidade. Se reconhecer a periculosidade do litricitário, então é óbvio que pode também reconhecer a periculosidade do vigilante. Agora, a questão do vigilante é que eles estão dizendo o seguinte, bem, para ser perigoso tem que usar arma ou não? Tem que usar arma em serviço ou não? Muitos juízes entendem que a periculosidade está ligada à arma do vigilante em serviço. Então é perigoso por quê? Porque o vigilante usa arma. Os juízes são muito... Cara, um cara estuda pra caramba. A gente fica assim pensando, cara, um juiz, ele é um cara que ele puxa a vida. A gente imagina que ele tenha todos os recursos, né? Que ele tenha toda a capacidade de raciocínio e de distinguir as coisas, de observar. Mas não, cara, tem muito, né, muito juiz, tem muito tribunal que considera o seguinte, tudo bem, o vigilante é especial, desde que ele comprove que usava arma em serviço. Então, aqueles períodos que usava arma em serviço, ganha como especial. Aqueles períodos que era posto desarmado, não ganha. Sim, mas qual é a lógica disso? Eu até, em defesa, no tribunal, lá no começo a gente fazia muito isso, a gente era muito fervoroso, né? Porque você tem que imaginar o seguinte, muitos vigilantes perderam suas aposentadorias nesse caminho, tá? Muitos vigilantes, meu Deus, eu fico até arrepiado de tantas injustiças que foram cometidas, que foram julgadas, e a gente não tem o que fazer, né? Porque o que acontece? O Tribunal Superior, o STJ e os outros foram mudando ao longo do tempo, foram mudando, né? Desde 95 para cá, foram mudando o posicionamento. No começo não ganhava nada. Daqui a um pouco começou a sair uma decisão, daqui a um pouco sai outra decisão, daqui a um pouco começa a mudar o posicionamento e começa o esclarecimento, a luz, a informação começa a vir, a consciência, o olhar, a percepção, né? Ou seja, a interpretação, a gente fala, da lei começou a ser alterada. Então, o primeiro ganho, eu me lembro que o primeiro ganho que a gente conseguiu converter foi ter que ganhava usando a arma, né? Então, tudo bem, tem arma, então é perigoso. Beleza, foi a primeira vitória. Mas daí começou a reflexão, mas espera aí, aquele que usa arma e aquele que não usa arma, a função é igual. A lei 7.102 diz assim, qual é a função do vigilante? A função legal do vigilante é impedir e inibir ações criminosas. E a lei não faz nenhuma distinção quanto a ter arma ou não. Aquele vigilante que está na portaria desarmado, a função dele é impedir e inibir ação criminosa. Aquele vigilante que está na agência bancária armado, qual é a função dele? É impedir e inibir ação criminosa. Ou seja, ambos, em realizando a sua função de impedir e inibir ação criminosa, estão expondo a sua integridade física e a sua vida, né, em serviço. Então não tem lógica fazer uma distinção numa interpretação da lei quando a lei mesmo não distinguiu, ela não fez distinção nenhuma. E outro detalhe, a lei que alterou a CLT em 2012, reconhecendo a periculosidade do vigilante de 30%, também não faz distinção nenhuma. Ela também não distingue. Então, se a lei não distingue, não cabe a você que está interpretando a lei criar uma barreira, criar uma distinção. Essa que é a ideia. Isso que é lindo, né? Essa que é a ideia que se colocou, né? Então, o que acontece? A gente defendia muito isso no tribunal, mas os juízes eles pegavam e diziam, cara, beleza, o senhor fez uma boa defesa, tal, mas a minha interpretação é de que a arma é que traz periculosidade e tal, né? E uma vez o juiz até disse que há o risco de o vigilante se manusear a arma e se auto-atirar, né? Ou seja, sair um disparo de descuido e ele se machucar alguém e tal. Ou seja, não tem base, né? Ou seja, é totalmente desconectado da realidade, né? Mas é assim que acontece. Por isso que eu disse que a justiça não é quem faz justiça, não são quem interpretar a lei e aplicar e tomar uma decisão, não quer dizer que você está fazendo justiça, né? Pelo contrário, eu vejo, principalmente no direito previdenciário, a gente vê, presencia, é a nossa rotina, o nosso dia a dia, a gente vê muitas decisões que cometem verdadeiras injustiças, tá? Mas tudo bem, deixa para lá. Então, para você entender o que seria a importância desse tema 1031 e o que está em jogo, né? O que vai ser decidido. Então, tu veja que a magnitude do que vai ser decidido com o tema 1031
é o resultado de um caminho longo onde muitos vigilantes perderam suas aposentadorias, né? Muitos vigilantes perderam. Eu perdi muitos processos que eu fico pensando, cara, o cara perdeu 24 anos, perdeu 25 anos que foi jogado na lata do lixo. Não é que foi julgado na lata do lixo, né? Julgar, a expressão não é assim, que foi jogado na lata do lixo, mas o julgamento do juiz e a impossibilidade de fazer recurso ou o recurso que não foi ganho, porque a justiça decidia de forma contrária, e quando se decide, acabou. Acabou. Não tem... como é que se diz? É um ato jurídico perfeito, né? Nada pode mudar a coisa julgada. Infelizmente. Infelizmente, né? Infelizmente, tá? Isso me entristece quando eu penso assim, eu fico pensando, meu Deus do céu. Mas o importante é que vai ser julgado o tema 1031 e a justiça vai ser feita. Ou seja, vai ser feita com essa galera, com esses guerreiros, com essas guerreiras que estão com os processos aguardando decisão aí, com o processo sobre o Estado. E já digo um alerta, viu? Eu sempre digo isso, né? O vigilante estava triste, estava... Eu digo, cara, calma, porque quando for julgado no STJ, é como se o seu processo estivesse sendo julgado. É como se o seu processo estivesse sendo julgado. E o bom é o seguinte, a hora que julgar lá, o seu processo não vai subir até o STJ. E se não tivesse esse efeito repetitivo, o que acontece? Cada processo teria que subir até o STJ. Então pensa o quanto que ia demorar. Eles já fazem isso, o efeito repetitivo já é exatamente para acelerar, já é exatamente para dar vazão, né? Para dar um efeito dominó, como diz, decide um e dá um efeito em quantos mais tiverem. Segundo as estatísticas, tem mais de 4.000 discussão a respeito disso. Um pouco está na justiça, correndo na justiça, e outro pouco está no INSS. Então tem processos administrativos e tem processos judiciais. Aí vem a pergunta, quais os efeitos? Vamos torcer, vamos responder a seguinte pergunta. A possibilidade de ganho desse processo? Claro que tem, né? É muito grande. Eu já acabei de dizer que já foi julgado um tema que deu ganho de causa para a periculosidade e isso desde 2017 o STJ já vem julgando. E mais recentemente começou a dar os julgamentos aí a favor também do uso da arma de fogo, né? E por incrível que pareça, quem começou essa brincadeira lá foi o relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho. E é ele que é o relator, ele que afetou os processos. Então, ele não vai destoar, né? Ele não vai julgar contrário ao que ele estava julgando até agora. A gente nem imagina uma situação dessa. Então, qual é quase certo, eu não vou dizer assim porque que é certo, certeza que não, certeza a gente não, mas os indicativos são muito bons. Eu vou dizer assim 3 indicativos. O primeiro indicativo é exatamente essa. Primeiro, que o STJ já julgou através de um tema 534 que a periculosidade é possível ser reconhecida após 95. E nessa época, quem estava o processo que foi julgado era de um eletricitário. Legal? Muito bem. Então já temos essa posição. A segunda posição é que o relator do processo é o relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que sempre teve posição julgando vários processos, reconhecendo, né, atividade nociva da aposentadoria especial para enquadramento como especial para defesa da aposentadoria especial, independente do uso de arma de fogo ou não. Tá? Então, ele reconhece, ele caracteriza a atividade vigilante como especial, mesmo após 5 de março de 97, claro que desde comprovada a exposição do vigilante à atividade nociva, que isso aí é bem fácil de um vigilante comprovar, né? Então, é vigilante, tranquilo, vai ser comprovado isso através dos PPP e etc e tal, tá? Então, ele tem uma posição bem forte, que é possível reconhecer a possibilidade de caracterizar a atividade vigilante como especial, tá? Com ou sem uso de arma de fogo. Então, tá batata isso aí. Então, é o outro. E o terceiro indicativo é que a reforma da Previdência, com a nova Previdência que já está em vigor agora, e a lei complementar que vai regulamentar, a lei complementar à Constituição que vai regulamentar o dispositivo da aposentadoria especial, está reconhecendo o vigilante como especial, a atividade de vigilância como especial. Então, esses 3 indicativos são muito fortes, tá? E imagino que é ganho. Agora, a partir disso, a gente começa a dizer quais os efeitos
nos processos judiciais. Então, qual é o primeiro efeito nos processos judiciais? Você tem processo na justiça? Legal. O que vai acontecer? Saiu o julgamento? Primeiro vamos ver o tempo. O que vai acontecer? Tem a possibilidade de recurso do INSS? Não tem. O recurso que o INSS pode fazer é um chamado embargo de declaração. Ele tem 5 dias para fazer o embargo de declaração. E esse embargo de declaração não vai modificar a decisão. Ela simplesmente vai, como já está dizendo, embargo de declaração. O embargo só é possível quando existe assim, uma omissão, uma obscuridade, quando existe uma contradição, quando existe alguma coisa naquela decisão que precisa ser esclarecida. E o INSS, eu vou te dizer que ele costuma fazer isso para ganhar tempo. Essa matéria ela vai morrer ali mesmo porque ela não tem nada nela que seja alguma coisa relacionada com a Constituição Federal. Senão eu te diria que ela poderia ir, né, para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal ele só julga processos que tenham relacionamento, que tenham alguma coisa que fere a Constituição. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele julga aqueles processos onde tem divergência de posição de tribunal. Então, um tribunal, por exemplo, julga que o vigilante tem direito se tiver arma em serviço, o outro tribunal julga que independente de uso de arma de fogo é especial. Então, há uma divergência. Quem é que vai dizer o que é? É o STJ, tá? É assim só para você entender. E é isso que está acontecendo nesse caso aqui. Então, o recurso do INSS é muito fraquinho. Então, ele não vai ter. Beleza, mas vai levar tempo? Leva um tempinho. Leva um mês para publicar, aí tem os embargos, aí, cara, mas isso vai ser muito rápido. Depois que julga aí, cara, eu não gosto é muito difícil a gente, mas vamos dizer assim que nessa enrola toda 2 meses, tá? Então, mas o que acontece? Quando sai o julgamento lá, automaticamente os processos que estavam sobre estado já começam a correr de novo. E os juízes já sabem qual é o julgamento, já começam a dar as sentenças, o processo continua. Os processos são analisados da onde pararam, tá? É como se você tivesse um filme e você dá um stop ali, você dá uma parada. Agora o filme começou a correr de novo, ele vai continuar a correr da onde parou. Então, se você tinha começado, o juiz vai mandar para o INSS, vai voltar para ele vai decidir. Se já tinha dado, por exemplo, a audiência e estava esperando sentença, agora o que o juiz vai fazer? Vai dar a sentença. Né? Então, depende muito aonde foi. Então, mas isso vai fazer com que o seu processo ande mais rápido. Por quê? Porque a gente já sabe que o juiz já está vinculado nessa decisão do STJ. Tá? Então, é isso que você tem que imaginar, isso que você tem que perceber. Se o meu processo está onde? Está iniciando? Eu dei entrada agora, o INSS já tinha contestado, já estava para julgamento. O que é a parada, tá? Então você tem que ver isso aí. Qual o efeito do processo? Nos processos administrativos que foram feitos os pedidos e estão lá no INSS? Quais seriam os efeitos? Bem, os efeitos são o quê? O INSS não está obrigado a seguir a decisão do STJ. Porque lá é uma decisão judicial. O INSS vai continuar seguindo a interpretação das normas, da instrução normativa e da interpretação da lei que eles têm. Ele vai continuar negando, tá? Ele vai continuar negando igual. Os processos administrativos não vão ser acelerados por causa dessa decisão, infelizmente, tá? O que é o conforto que eu posso te dar? É que vai abreviar bastante o processo judicial. Porque vai ser negado o INSS, você vai fazer um processo judicial e esse processo judicial vai ser muito rápido. Vai levar ainda um tempo, só ano que vem, para o INSS reconhecer. Porque quando ele começa a perder na justiça, perder, e ele não tem mais a possibilidade de fazer recurso, aí o que acontece? A Procuradoria-Geral do INSS vai editar uma portaria reconhecendo a especialidade naquelas condições e tal, e vai pedir uma nova orientação para o INSS na via administrativa. A Previdência Social, né, vai expedir uma nova instrução normativa e tal, e aí é que vai modificar a posição, tá? A posição administrativa. Então, para quem está no processo administrativo, não vai alterar muita coisa não, só vai acelerar, tá? Só vai acelerar o judicial, tá? Quais são os efeitos para aqueles que
é para aqueles que, vamos imaginar uma situação, para aquele que não fecha nada, ele nem tem o tempo para fechar agora os 25 anos e ele vai entrar nas regras novas. Bem, qual é o efeito? O efeito vai ser positivo também no sentido de que hoje você teria que brigar com o INSS, né? Quando você fosse encaminhar sua aposentadoria pela regra nova da aposentadoria especial do vigilante, já pela regra nova, que essa regra nova ainda nós estamos aguardando que seja alterada no projeto de lei número 245, porque hoje a aposentadoria especial que está vigorando hoje, ela é muito ruim, porque ela impõe o quê? O sistema de pontos, de 86 pontos que você tem que ter, e o sistema de a idade mínima de 60 anos. A idade mínima de 60 anos ou sistema de pontos. Então isso é ruim, mas isso está em aberto. Isso ainda vai ser votado, e se você me segue lá no meu canal, e se você já me ouviu, eu sempre estou dizendo, isso não vai resolver esse ano, vai ser resolvido só ano que vem. Mas, veja bem, se você tivesse que brigar pelo tempo especial, que você tem lá 12, 15, 18, até 20 anos, vamos imaginar, você teria que brigar com o INSS. Então essa decisão vai dar um efeito positivo no sentido que você não vai precisar brigar por esses 20 anos especial e você vai trabalhar mais 5 anos depois, agora depois do dia 13 de 11 de 2019, vai fechar as condições que você tem lá. Esse tempo que você ganhar agora, que vai ser ganho agora com o tema 1031, você pode converter para o comum e aí é outra história. Aí você vai saber, isso vai te beneficiar, isso que eu quero falar. De uma forma ou de outra, vai se beneficiar para você se enquadrar na especial ou vai te beneficiar para você enquadrar numa regra de transição. Isso não é ruim, não. Isso é bom. Só que não vai ter um ganho imediato, igual como quem está, né, com o processo na justiça, já com o tempo fechado, aguardando só o resultado lá, o reconhecimento, se é especial ou não é, com uso de arma de fogo ou não, se reconhece depois de 95, depois de 97 ou não, tá? Então, essa situação, ela vai ser resolvida muito rapidinho nesse aspecto. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Vai se resolver, vai ser bom nesse sentido para quem não tá nem, às vezes não está nem muito ligado nesse tema desse, porque eu não vou me aposentar agora, o meu tempo não fechou, né? Mas você vai ser beneficiado também, tá legal? Então, um pouco, acho que é isso, as questões que estão ligadas aí com o tema 1031. Ele promete ser, a semana que entra, promete ser muito boa. Eu acho que ainda é uma coisa boa, é uma coisa muito boa aí para o vigilante, tá legal? Então, dia 9, inclusive, dia 9 tem o julgamento, dia 10 eu já convido você que tem a live sobre o resultado do julgamento, né? No dia 10 tem a live com o resultado do julgamento, que é onde eu vou refletir com muito mais profundidade todos esses pontos que eu coloquei agora aqui. Legal? Muito bem? Tranquilo? Muito bem então. Espero que você tenha entendido aqui. Se você tem alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo, né? Você pode entrar em contato comigo ali e mandar um e-mail. Você pode mandar, aliás, tu entra lá no Pedrosa Previdência, no canal Pedrosa Previdência no YouTube, né? Me segue lá, que lá a gente produz conteúdo todo santo dia, tá? A gente produz conteúdo todo santo dia. E se você tem alguma dúvida, o que acontece? Você pode muito bem enviar que a gente vai responder, tá? Você pode usar o link lá das dúvidas, coloque seus dados lá e manda pra gente. Legal? Muito bem. Agora na parte final do programa, eu quero puxar a reflexão a respeito dos vigilantes que foram mortos, que todo mundo, né, foram mortos no dia 14 de agosto em Campo dos Goitacazes. 2 vigilantes foram executados com tiros na cabeça. Estão lembrados? Foi na noite, o maluco entrou lá, desarmado, mas não sei como, mas conseguiu pegar a arma do vigilante, e com a arma do vigilante ele matou os outros 2. Invadiu lá, na madrugada. Então veja bem, isso foi em 14 de agosto. E no dia 31 de agosto, 2 vigilantes de escolta foram executados em uma tentativa de roubo de carga em Guarulhos,
que todo vigilante ficou sabendo, porque as cenas desse segundo evento, das cenas lá do sinistro lá de Guarulhos, percorreu todos os grupos de WhatsApp e gerou muita comoção. Todos os grupos de WhatsApp dos vigilantes, né, que são muitos grupos. As imagens são muito fortes, foram registradas pelas câmeras de segurança e mostram que os criminosos se aproximaram e atiraram nos dois vigilantes a queima-roupa, que mesmo baleados conseguem reagir e alvejarem um dos assaltantes que acaba morrendo na fuga. Tá? E o outro foi preso depois. Desse triste fato, temos muitas questões. E é claro que a tendência dos vigilantes e de todo mundo ali é analisar se houve falha nos procedimentos, o que poderia ter sido feito, qual é o problema, quem é o culpado que dessas duas... O foco agora pegou muito em cima dessas duas mortes, de Guarulhos. Mas não podemos esquecer das mortes lá de Goytacazes, do Rio de Janeiro. Como é que um cara desarmado, ele entra e ele consegue pegar a arma de um vigilante e com a arma do vigilante matar dois vigilantes? E olha que, pelas fotos, os guerreiros eram pessoas fortes, cara. Os guerreiros eram fortes, eram pessoas, né, fora do padrão, assim, um guerreiro de força física. E o cara que foi preso, né, a gente olhando no jornal lá, um cara, a gente fala maloqueiro lá, um cara que usava droga e coisa e tal, magro, né? Ou seja, comparando assim, né? Ou seja, a gente não sabe como é que foram, então a gente não pode emitir um juízo, mas alguma coisa, você diz assim, alguma coisa está errada. Como é que analisa isso, né? Agora, as imagens aí do segundo evento, tem as imagens. E aí, muitos me indagaram se a gente podia fazer uma análise dos procedimentos e tal, né? Eu procurei, eu já vi que na internet tem várias análises ali de professores, de instrutores de armamento e tiro e tal, policiais, militares aí, pessoal que são muito mais habilitados que eu para fazer essa análise. Eu fui para o lado qual é o legado que esses 4 guerreiros mortos, agora em agosto, mortos em serviço, deixaram. Qual é o legado que eles deixaram? Você já pensou? Né? Qual que é o legado que eles deixaram? Qual é o legado? Tá? A gente entender assim, qual é o legado que os 4 guerreiros deixaram é o que deve nos mobilizar. Tá? Agora você deve estar pensando, Pedrosa, o que é legado? O que é legado? Você está falando legado, aí não estou entendendo. O que é um legado? Aí lá no dicionário, o legado está dizendo assim, o legado é o último desejo de alguém. É a missão que é destinada a alguém por quem está prestes a morrer. O que é passado às gerações que se seguem, o legado. Vamos pegar assim os seus pais. Os seus avós deixaram um legado para você. É o que é passado às gerações que se seguem. Pode ser os valores, é um legado. Os valores, as orientações, o caráter da pessoa. Muita gente, meu pai costumava dizer que a palavra de um homem ela tem que valer alguma coisa. Então você sempre zele pelo seu nome. Isso é um legado. Isso teu pai que ensinou, você olhou, aprendeu dele. Ou seja, o que é passado às gerações que seguem. Né? Então isso que é o legado. Então, olhando o vídeo lá de São Paulo, que é o último que tem, a gente vê o quê? A gente vê uma ação criminosa com a característica de execução e a gente vê uma reação dos vigilantes que atingidos que foram, eles caem, mas se levantam, principalmente um deles, né? E reage numa troca de tiro que é dinâmica e é mortal. E da mesma forma que deve ter sido lá no Rio de Janeiro. O primeiro legado, ou seja, o primeiro desejo, o último desejo de alguém, né, uma missão destinada a alguém, que eu consigo ver, um deles, seria exerça a sua função. Exerça a sua função. O vigilante, ele deve... E eles fizeram isso. Eles evitaram o roubo e protegeram o patrimônio. Isso é o legado de qualquer vigilante. E todo vigilante sabe que muitas vezes, entre o bem a ser protegido e a ação criminosa, a única barreira é ele, é o vigilante. Ele sabe disso, ele tem consciência disso. Mesmo que esteja errado, mesmo que tenha falha nos procedimentos.
Existe. Eu sempre costumo dizer que se você olhar e entre a ação criminosa e o bem a ser protegido, a única barreira for você fisicamente, está errado. Porque não pode. É preciso que os procedimentos, a segurança são procedimentos que são feitos de forma habitual e que são feitos em nível 8 de excelência, de eficiência, para o quê? Para prevenir o quê? Incidentes e sinistros. Então, ou seja, se não há procedimentos, só vai ficar a reação. Só vai ficar a reação do vigilante. E a reação do vigilante, ela tem um limite. Qual é o limite da reação do vigilante? É nível 3. A reação do vigilante é nível 3. Não é nível 8. Não é nível 10. Não é. Não é. A reação do vigilante, ela é nível 3. Por quê? Porque ela é humana. Ela é humana. Você pode melhorar o equipamento? Pode. Você pode melhorar o calibre, a arma? Pode. Mas mesmo assim, o criminoso, ele sempre vai ter uma vantagem sobre o vigilante. Por quê? Porque ele tem a surpresa. A surpresa já foi o que a gente vê nas imagens, né? O cara vem, o vigilante deixa ele se aproximar. Quer dizer, o vigilante não tem como prevenir, não tem como saber. Porque não existe um procedimento de prevenção de que as pessoas se aproximem. Não existe esse procedimento físico de colocar, que fosse um cone ali. Se tivesse cones, vigilante... Por quê? Porque está na via pública. Como é que faz isso? Como é que você limita o acesso das pessoas? Não tem como. Então é preciso criar procedimentos. Então, o legado é proteger o patrimônio, expor a vida e, ao mesmo tempo, proteger a própria vida. Essa é a mensagem. Proteger o patrimônio é expor a vida e, ao mesmo tempo, proteger a própria vida. Agora, se tem falhas em ocorrer isso a gente tem que discutir. Isso a gente tem que provocar. O segundo legado que eu destacaria é o que assistimos na imagem, efetivamente, é o quê? O que a gente vê lá? Esteja preparado para matar em sua defesa. Matar em legítima defesa é uma excludente da ilicitude. O vigilante, tem muito vigilante que tem medo disso, tem muito vigilante que não sabe disso, tem muito vigilante que não tem consciência disso. Não. O vigilante tem que estar habilitado, profissionalmente, tecnicamente habilitado, preparado para matar em sua defesa. Ou em defesa até do patrimônio, mas como eu disse, se funde. Né? Todo vigilante na sua matriz ele tem uma luta pela vida que se funde, há uma fundição, ele se funde com a função de proteger o patrimônio. Há uma fusão dessa matriz. E o vigilante tem que estar claro disso. A missão repassada a você, dos vigilantes que foram mortos, é lute por todos os meios em defesa da vida. Lute por todos os meios em defesa da valorização profissional. Lute por todos os meios por condições de trabalho adequadas. Lute por todos os meios, com toda a sua força, contra a precarização da atividade do vigilante. Os guerreiros morreram honrando a profissão que abraçaram, ao mesmo tempo em que, ao tombarem fatalmente feridos, ao tombarem no próprio sangue, lançam com a própria morte, com o próprio sangue, um contundente, um enorme questionamento acerca da desvalorização profissional. Eles lançam um contundente, um grito pela falta de condições de trabalho. A morte deles é um grito pela omissão do Estado através da figura da Polícia Federal, que é omissa, ela é omissa, a Polícia Federal, quanto às irregularidades que existem das prestações de serviço, das irregularidades que existem quanto às condições de trabalho, quanto à formação técnica dos procedimentos, quanto à formação fraca, quanto à reciclagem básica abaixo do nível médio, que é passado a cada 2 anos, nos quais a formação está defasada em relação à dinâmica, em relação à necessidade que deveria ter de capacitação em relação aos riscos, principalmente da escolta armada. E os vigilantes estavam fazendo escolta armada com dois vigilantes, prestando serviço
com 2 vigilantes. E o que fala a portaria? A portaria 32, 33 da Polícia Federal fala que os vigilantes empenhados na atividade de escolta armada deverão compor uma guarnição mínima de 4 vigilantes por veículo, já incluído o condutor, todos especialmente habilitados. Olha bem, isso que é o que a portaria 32 está dizendo, Portaria 32, 33 está dizendo em 2012. Aí tem uma exceção, que aí é onde existe irregularidade. Nos casos de transporte de cargas ou valores de pequena monta, a critério do contratante, a guarnição referida no caput poderá ser reduzida até a metade. Olha, carga de cigarro é de alto valor. Não pode ser considerado de pequena monta. Mas não pode mesmo. Um caminhão carregado de cigarro, inclusive o cigarro, tem alta atração criminosa. Nunca pode. Agora, a portaria não fala o que é pequena monta. Quem é que diz o que é pequena monta? No começo do ano, lembro também de um vigilante que foi morto no Rio de Janeiro na escolta, na BR. Foi morto na BR também. E era uma escolta de 2. Em Joinville, ano passado também, lá na BR-116, perto de São Paulo, que morreu também um vigilante da escolta. A escolta com 2. Uma escolta armada deve compor uma guarnição mínima de 4 vigilantes, já incluído o condutor, porque o condutor ele vai ficar afeto a dirigir o veículo. E os outros 3 guerreiros vão ficar exatamente realizando os procedimentos. Nesse caso aqui, eram 2 contra 2. Só que os 2 foram pegos de surpresa, os dois criminosos que se aproximaram e os 2 que estavam lá fazendo o posicionamento, a postura de guarnecer a carga. Se fossem 4, seriam 4 contra 2. Você veja como muda? Você veja o poder de fogo que teria? Ou seja, você teria como com 4, uma guarnição de 4, compor um posicionamento, um triângulo, um posicionamento mais técnico de autodefesa. Ou seja, eu defendo você, você me defende, eu defendo você, o outro está me defendendo. Ou seja, a gente cruza isso e qualquer técnico que entenda do que eu estou querendo falar aqui, você tem um círculo maior de poder de reação. Porque escolta e transporte de valores, segurança pessoal, é reação, é poder de reação. E isso não foi observado. Por isso que eu digo que a Polícia Federal é omissa. A Polícia Federal ela se omite na sua obrigação de regulamentar as irregularidades da forma com que é prestado o serviço de escolta. Sem falar ainda dos veículos. Mas não vamos nem entrar nesse detalhe aqui. Então, se ficarmos apenas no apelo emocional do momento, das cenas que a gente vê que são fortes, em 2 semanas, os vigilantes, os guerreiros mortos serão esquecidos. Eles só serão lembrados pelos seus familiares na dor da saudade, na dor da ausência, no exemplo dos 2 vigilantes mortos no assalto em Campo dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, há menos de um mês, que já estava esquecido. Ele já estava esquecido. E assim vai até que outro fato da mesma natureza ocorra. Mais lá para frente vai acontecer de novo. E nas circunstâncias atuais em que nós estamos, que a criminalidade está aumentando, a criminalidade está aumentando. Nas circunstâncias atuais, na precarização da segurança privada e na fragilidade da segurança pública, é certo, infelizmente, que outros guerreiros serão vítimas. Vítimas do quê? Dos criminosos? Vítimas dos criminosos também, mas vítimas do menosprezo das autoridades. Vítimas do menosprezo. O que você que está me ouvindo, o que você deve fazer? O que você deve fazer? Continuar e honrar o legado. De que forma? Uma delas é se empenhar pela aprovação rápida do Estatuto da Segurança Privada, que vai modernizar a segurança privada e evoluir em todas as vertentes. E vai evoluir nas condições de trabalho e na valorização profissional. Então você pode se empenhar. Entra lá. Eu vou inclusive colocar no site da rádio, falar com o Ney, para a gente colocar no site da rádio o banner no link para você assinar, né? Para que quem acesse ali assine a petição em favor da aprovação rápida do Estatuto da Segurança Privada. Mas você pode acessar lá o meu canal, Pedrosa Previdência, e tu vai encontrar esse link lá em qualquer dos vídeos. A gente colocou esse link lá
um link que vai para você assinar a petição em prol da aprovação. Se você já assinou, interpele os colegas para assinarem, compartilhe, divulgue. Né? Lutar pela aprovação rápida do estatuto é lutar pela valorização profissional. Você deve continuar o legado para que os colegas vigilantes não tenham morrido em vão, sob pena de você virar as costas e eles morrerem em vão. Morrerem em vão. Ou seja, a gente não entendeu o legado deles, o grito deles. Ok? Muito bem. Terminamos o programa. Espero que você tenha sido útil. Eu já estou com saudade. E o próximo programa vai ser muito legal. Quer dizer, todos os programas são legais, mas o próximo vai ser interessante porque a gente vai falar do tema 1031 que vai vir pela frente. Legal? Desejo que você aproveite o final de semana e o feriadão que tem aí, se você puder, com os seus familiares. Aproveite para ficar próximo daquelas pessoas que você ama, próximo daquelas pessoas que te estimam. Tá legal? No qual você é herói, no qual você é vigilante, é importante. Você é herói para a sociedade, mas a sociedade não dá bola para você. A sociedade não sabe ainda o poder que você tem, talvez não reconheça ainda, mas vai ser reconhecido pelo estatuto. Mas na sua família você é o herói, cara. Na sua família você é a heroína, né? Ou heroína, você é vigilante, é heroína. Você é mãe, né? É vigilante. Você é a heroína em dose dupla, né? E o pai é o guerreiro, é a guerreira ali, a mãe. Ok? Então, nunca esqueçam e sempre prestigie, sempre valorize muito os momentos que vocês estão junto com as famílias, com aquelas pessoas que vocês têm maior estima e que vocês têm. Aqui é a Rádio MS, a Rádio da Família e a Rádio da Notícia e a Rádio do Você Guerreiro, Você Vigilante. Beleza? Então, meu beijão no coração de vocês. Fiquem com Deus. Um abraço, até semana que vem. Tchau. Fui!